Educação à distância, mudando realidades. Prezados alunos do curso de Pedagogia do Instituto Federal, seja bem-vindo à aula número 9. Essa é a última aula, a última videoaula que nós vamos trabalhar, nós vamos abordar com o trabalho de conclusão de curso TCC1. Então eu vou detalhar durante essa aula a atividade de percurso 3, que eu já falei também nas aulas anteriores, e na aula 1, na apresentação, nós já falamos que ela vai ter o valor de 50 pontos. Então, nessa aula, essa aula ela destina-se exclusivamente para todo o detalhamento de como vocês vão elaborar esse trabalho. Gostaria de repetir que eu sou o professor Cário Falcão, estou professor responsável por esse componente curricular TCC1 e vamos ao detalhamento a partir da análise e elaboração do projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, ele é um texto que você vai definir e você vai apresentar com detalhes o planejamento do caminho que será na execução da investigação científica e, com isso, na elaboração de um reconhecimento, de um conhecimento científico novo. Eu quero agora fazer com vocês um resumo das aulas anteriores para facilitar. A atividade de percurso 3, ela vai estar no AVA, ela vai estar ali disponibilizado um formulário onde vai facilitar o trabalho de vocês a partir dos tópicos, a partir dos elementos que compõem o texto científico, como nós vimos durante todas essas aulas. Então, nesse formulário, nós vamos pedir para você colocar um título. Esse título, ele já vai estar delimitado, ele já vai ter que estar delimitado. Vocês vão apresentar uma introdução nesse pré-projeto de pesquisa. Vocês vão apresentar uma problematização, que é o problema, né? Voltem à aula do problema, que é aquele questionamento que nós vamos fazer. São as perguntas que nós vamos fazer a respeito do título. As hipóteses, vocês vão apresentar 2 ou 3 hipóteses. A justificativa, vocês vão convencer a necessidade da realização dessa pesquisa. Os objetivos, o objetivo geral e os objetivos específicos. Os objetivos específicos, o detalhamento de tudo aquilo que está no objetivo geral. A fundamentação teórica e a metodologia, que foi a última aula que nós tivemos, a aula número 8. E, por fim, o cronograma, que é aquele quadro com detalhamento das ações. Por último, as referências. Então, vamos lá, parte a parte. O título ele deve conter, no máximo, né, de 3 linhas. Né? Vamos fazer não precisa ser um título tão grande, um título tão extenso. Ele precisa ter um detalhamento, ele precisa ter uma delimitação, né? Tem que ser delimitado. O título ele precisa ser apresentado, eu preciso no título ver o tema e a delimitação junto. A introdução, o que vai ser pesquisado? Explicar brevemente sobre o assunto que você vai desenvolver, elaborando uma apresentação rápida do assunto e como que isso vai ser abordado na pesquisa. Apresentar genericamente o tema, anunciar a ideia básica, situar
o tema dentro do contexto geral do seu campo de atuação profissional, descrever os motivos que levam você a escolher esse tema e identificar o objeto da análise. Aí mesmo na pesquisa, na introdução, você pode falar da delimitação do tema. Os problemas da pesquisa. Qual a pergunta a ser respondida? Então, você vai listar as perguntas que serão respondidas naquele pré-projeto de pesquisa. As hipóteses, quais são as respostas que são provisórias, que podem vir a ser as respostas lá no final do projeto, que pode vir como resposta, como resultado para aquele projeto de pesquisa. Apresentar uma ou mais hipóteses, são possíveis respostas, como eu já falei, essas respostas são confirmadas ou elas são refutadas na execução da pesquisa. Não há necessariamente que você apresentar uma resposta que ela seja de fato o resultado. Tá? Ela pode mais tarde ser refutada, ela pode ser negada com o resultado. A importância da pesquisa, como nós falamos especificamente lá sobre justificativa. Então, a justificativa é um convencimento apresentado de forma clara, de forma objetiva, as razões de ordem teórica e de ordem científica, de ordem acadêmica, que faz você desenvolver essa pesquisa, que levou você a desenvolver essa pesquisa. Mostra a relevância, na justificativa é importante mostrar a relevância do problema, no sentido de proporcionar respostas. Quais são as contribuições, indicar a importância da pesquisa sobre a temática escolhida com a instituição de trabalho que você está ligado, né? Aqui no caso o Instituto Federal. Qual é a relação e a importância desse trabalho para o Instituto Federal de Rondônia. O objetivo geral, você vai fazer objetivos. Aí vai escrever um objetivo geral, descrever o objetivo principal da pesquisa e depois os objetivos específicos, as finalidades peculiares que vão permitir você chegar naquele objetivo geral. Definir as etapas de trabalho que serão realizadas com o alcance do objetivo, pode ser exploratórias, a gente já abordou sobre isso. Elas podem ser exploratórias, elas podem ser descritivas, assim como elas podem ser explicativas. Deve-se utilizar os verbos corretamente no infinitivo. A fundamentação teórica, você fez um levantamento de bibliográfico, né, com os autores, utilizando os autores clássicos, os autores com publicações mais recentes, e você vai fazer um texto apresentando o que há de publicação, o que há publicado sobre esse tema. Não precisa, esse tema ele precisa ter a indicação e apresentação das suas fontes, por isso que nas aulas eu abordei quanto à necessidade de vocês fazerem os fichamentos, de todas as obras e de todos os livros, de todos os artigos e material que vocês vão utilizar. Importante conhecer ainda as obras mais relevantes, os últimos estudos, e as citações, elas precisam ser de acordo com a ABNT. A professora, na hora que vocês forem fazer a oficina, vocês vão ter exemplos de citações diretas e exemplos de citações indiretas, né? Então, a própria ABNT, ela define isso, o que venha a ser uma citação direta e o que venha a ser uma citação indireta, e na hora da oficina vai ficar mais fácil. A metodologia, nós tivemos uma aula, a última aula, a aula anterior a essa, que nós abordamos somente sobre a metodologia. Você vai mostrar qual tipo de metodologia que você vai utilizar, como essa pesquisa vai ser realizada, qual vai ser a abordagem, lembra? Qual vai ser a natureza, quais os objetivos e quais serão os procedimentos que você vai utilizar. Eu vou fazer uma pesquisa qualitativa, eu vou fazer uma pesquisa de abordagem quantitativa, é uma pesquisa básica, é uma pesquisa aplicável, uma pesquisa descritiva, exploratória, né? E os procedimentos que eu vou utilizar, eu vou escolher um procedimento que vou usar. Vou
utilizar um procedimento que venha mais de acordo com o modelo de pesquisa, os resultados que você pretende alcançar. O cronograma, novamente, finaliza com um cronograma. O cronograma nada mais é do que apresentar isso a partir de um tempo específico, o tempo que vocês terão para desenvolver a pesquisa, apresentar o TCC. Então, vocês vão colocar dentro desse cronograma, etapa por etapa, apresentar o planejamento temporal, identificando a previsão do tempo necessário para passar de uma fase para outra. Algumas ações podem ser executadas, inclusive, simultaneamente, tá? Aí aqui o modelo do cronograma, que nós já vimos também nas aulas anteriores. Aqui não é um modelo pronto. Esse modelo ele pode ser, por exemplo, levantamento bibliográfico. Ele pode contar aqui, ele vai contar aqui. O meu levantamento bibliográfico. Leitura e fichamento do levantamento bibliográfico, né? Levantamento de texto. Tudo isso vai estar dentro do meu cronograma. A última fase é a fase que eu preciso, com base no meu levantamento bibliográfico. É importante que vocês obedeçam às técnicas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela tem um regramento, viu? Ele tem um regramento quanto às referências bibliográficas. Veja só. À medida que nós fomos utilizando um material, é importante que vocês já façam o registro e já deixem isso registrado na referência bibliográfica. Eu utilizo essa técnica, eu passo essa dica para vocês. À medida, faço o meu levantamento bibliográfico do que eu vou utilizar. Então, ali mesmo eu já tenho todo o modelo pronto, toda a estrutura pronta do referencial bibliográfico de acordo com a norma que eu vou utilizar. Se é a ABNT, eu vou utilizar essas normas, né? Se é a APA, né, o APA, eu vou utilizar uma outra norma diferenciada. Então, aqui, como a gente está utilizando a ABNT, a gente não pode fugir desse regramento. São essas as regras. Então, eu gostaria, nesse momento, de fazer os meus agradecimentos a toda a turma de pedagogia pela oportunidade de desenvolver essa disciplina, esse componente curricular de TCC1. É um componente desafiador. Eu costumo iniciar essa disciplina abordando quanto às questões ligadas à relação que os alunos muitas vezes têm com o TCC. Muitas vezes os alunos já chegam nas instituições de ensino superior com aquele receio do que vem a ser o TCC. E, na realidade, como eu disse no início, nas aulas anteriores, o TCC é uma oportunidade que nós temos de apresentar os resultados e deixar a nossa contribuição na instituição. Então, é de grande importância que esse trabalho, o TCC1, que é ainda um pré-projeto de pesquisa, onde vocês terão outras oportunidades e outras vivências e experiências também com o TCC, venha a deixar a marca de vocês na instituição. Quero agradecer a todo o corpo do Instituto Federal de Rondônia, quero agradecer também a coordenação, né, aos supervisores, a toda a equipe daqui, por essas atividades. Eu julgava que seria bem mais difícil, mas assim, eu quero parabenizar a equipe do Instituto Federal por esse espaço, né? E mais ainda, também quero fazer uma referência. A pandemia nos trouxe momentos muito difíceis, nós perdemos pessoas muito próximas, foi um momento que nós tivemos que nos reinventar. E todas as vezes que eu entro na sala de aula e eu vejo que um professor ele não está fazendo uso das tecnologias necessárias para a sua aula, muitas vezes o professor tem os equipamentos na escola, mas ele não faz uso, ele deixa aquele equipamento ali e volta a fazer uma atividade muito tradicional. Então, a pandemia fez com que nós, professores, nos reinventássemos e aprendêssemos a fazer uso das tecnologias. E como isso foi fácil, né? Foi
não foi. Foi difícil. Porém, o uso desses instrumentos que estavam tão próximos da gente, tão próximos de nós, eles vieram a ficar mais próximos ainda e contribuir ricamente na construção do conhecimento, na construção da ciência de vocês, alunos. Meu muito obrigado e boa sorte a todos. Educação à distância, mudando realidades.